Mas é o tema que envolve quem, o Ricardo Martins? Harry Kane! Não, Ancelotti. Deixa eu ver. Ancelotti. É? Porque vazou a lista, vazou. Vazou não. Vazou a lista. Vazou não. Eu fui atrás de informações. É? Então traga. Nós trouxemos ontem, 2h19 da tarde, que Neymar está na pré-lista, né? E aí a Monique também conseguiu os nomes lá no Flamengo, a Priscila do São Paulo, o Fragoso no Palmeiras. Então é o seguinte, a gente foi atrás. Os clubes não fizeram questão nenhuma de esconder. Nenhuma. Por exemplo, eu falei com várias pessoas, uma delas falou assim, não, é isso mesmo, mas não pode falar. Eu falei, não, pode falar, claro. porque eu vou falar. Jornalista. Óbvio que eu vou falar. Mas aonde foi? Eu falei, isso eu não preciso dizer de onde foi. Mas os clubes não fizeram muita questão também de esconder a pré-lista do Ancelotti. Quantos jogadores tem? 100? Acho que 60. Não, né? acho que é... Acho que são 60. Porque tem até o menino que está jogando bem lá na Holanda, no Feyenoord. O Igor Paixão. O Paixão está na pré-lista também. Boa. Entendeu? Então acho que deve ter uns 60, 70 nomes para ficarem 23. Eu posso falar qual eu acho dessa pré-lista? Não dos nomes. Você deixa. Eu acho que essa pré-lista, a gente está dando uma relevância maior do que ela merece. Eu também acho. Eu acho que E eu acho que ela nada mais é uma maneira de você massagear o ego de vários jogadores que hoje não têm condições de ir, mas que você não quer perder do radar. E um dia você falar, estive Exatamente. na pré-lista. Ou pra Porque agradar a assim, torcida também. vamos lá, o Neymar é um jogador que quando estiver bem tem que estar na lista? Tem. Quem me garante que ele vai estar bem? Eu não consigo mais confiar. Mas numa lista de 60 você pode É isso que botar mesmo. você pode colocar. O que você Deve faz? colocar. Ó, Neymar, você tá aqui comigo, faz um carinho, mas na hora que o couro comer mesmo, que é no dia 26, aí a gente vai... O Oscar é mesmo. O Oscar em condições físicas, técnicas, não é um jogador selecionável. Claro Então que é. assim, é o que falou o Mauro. Se o Neymar não tiver entre os 60 também, aí fecha as portas e acabou. Então assim, eu acho que é uma lista que a gente tem que olhar o contexto dela, de um treinador que tá chegando, que tem que fazer todo um... De pessoas que estão na CBF trabalhando, então essa lista tem muito peso do Caetano, do Juan, do Tomás, que é muito competente, está lá já faz algum tempo também. A gente tá falando de uma lista de uma CBF que não tem presidente. Então assim, gente, eu acho que Não é fala legal, assim. e eu acho que os nomes que estão aí não tem nenhum absurdo, acho que são uns melhores, outros piores. Eu acho que tem muito nome que só vai estar convocado caso o 1, o 2, o 3 e o 4 estejam fora. E às vezes Que é o que acontece. acontece mesmo. É o que aconteceu na última convocação mesmo, a gente viu jogadores que eram quarta, quinta opção, e tá tudo bem. Então assim, vamos calmar. Agora, é o que eu falei, eu não vejo, a gente até brigou, né, com os editores, que eu falei, pô, vamos fazer enquete? Vamos, cara, que vocês quiseram a lista do Mas já Ancelotti. é o Mas Ancelotti. essa lista eu não consigo nem garantir que essa lista é do Ancelotti. E tem uma assim, pergunta, sei se por exemplo ele resolver convocar o Mauro Betti, que não está nessa lista, ele pode, né? lá. Pode, mas aí o clube tem que liberar ou não. Se o clube escolher não liberar, O que normalmente não vai o que vai acontecer. acontecer? Porque se você não liberar, você vai arrumar um problema com o seu jogador. Não é mais como era antigamente. Desde do Lazzaroni pra cá, e tirando o Fernando Diniz, eu já perguntei... O Neto esteve alguma vez na pré-lista do Lazzaroni, será? Convocável, não, acho que não, nunca teve. Não, né? Nunca teve. E O Neto lembrando fica bem sempre que o feliz quando Neto fala isso. explode no segundo semestre de 90, depois da Copa de 90. Eu não teria levado o Neto em 90, também não teria levado o Bismarck, teria levado o João Paulo, que foi o melhor atacante do campeonato italiano, segundo a média do Gazzetta dello Sport, Ex-Guarani. atuando pelo Bari. Isso. Um campeonato que tinha Van Basten só, e Klinsmann, inclusive campeão daquela Copa do Mundo, e teve Schilacci, artilheiro daquela Copa. Enfim, só para você ter uma ideia de alguns carinhas que tinha lá. Né? Agora, voltando, desde o Lazzaroni, eu só não perguntei para o Fernando Diniz fora do ar, mas para todos os treinadores de seleção eu perguntei ou no ar ou fora do ar. Teve alguma lista que você chamou jogadores que, se você, não vou dizer que você tenha se envergonhado, mas você falou, cara, eu não vou chamar esse cara, mas vou ser criticado por isso, mas eu tenho que chamar alguém porque está machucado, antigamente não era liberado. Ele falou, claro, teve um desses, que eu não vou falar, quase todas as listas, eu tinha 2 ou 3 que eu cumprimentava e falava, meu Deus, né? Os caras estão me... Porque tem... Sejam 18, 22, 23 ou agora 26. Se é uma lista de 30, vai. Aí me pega um pouco mais. Eu falo, não, 30. Sim. Mas assim, ele falou, algumas vezes, teve até não vou citar quem, e ele não me citou quem era, meu jogador. Eu chamei umas 4 ou 5 vezes, mas era um momento de carência mesmo. E era um cara muito legal, muito esforçado, mas pô. E fui o primeiro, inclusive, a chamar, ele nunca mais foi chamado depois, mas assim, não dá. Que época que era isso aí?
Não, tô falando desde 1990. Ah, não, porque se você fala a época, nós matamos quem era o jogador. Não, tem vários. Aí tem vários. É? Mas se você for pegar por jogadores absurdos, você vai ter Nossa vários. Senhora. Alguns absurdos mesmo, né? E aí, eu não tô falando nem de esquema, tá? Tô falando realmente escolha, né? Mauro Betti pra goleiro da seleção. Porra, não vai dar, né? Então, Alguém deve gostar de você como goleiro. eu cheguei a Se calhar desse cara ser treinador da seleção. Não, então, de novo, né? O Leomar do Leão. Querido Leão, um beijo pro Leão, que não esteja nos vendo aqui, foi nosso companheiro aqui. Pô, não era o caso, mas acabou sendo. Então, assim, tem vários momentos que você é obrigado a isso. É claro que tem que ter alguém, então vai ser alguém mesmo para uma seleção brasileira. Desses 3 que estão na tela aí, o Pedro vai. Tem que ir. O Pedro vai. Então, aí você tocou num ponto Pedro tem que importante, ir. porque, Ricardinho, a gente fez uma dinâmica aqui, o Renato acho que participou, dos jogadores que estiveram presentes, que tem uma relevância, que a gente pegou Casimiro, a gente pegou Roberto Firmino, você estava aqui? A gente pegou Hulk. o Fabinho, Dos que já estiveram. querendo ou não, O Hulk que já já estiveram na que não seleção, mas estão- que não estavam aparecendo Casemiro recente. disparado, tem que voltar. É. Ainda mais com o Ancelotti. Então, só que assim, qual que vai ser esse perfil? Porque numa dessa, eu não duvido ele chamar um Oscar pelo fato de conhecer o Oscar. De já saber como o Oscar Claro. ele trabalha, como o Oscar joga. Entre aspas, vai passar uma segurança. A gente sempre fala isso em convocação, principalmente para a Copa do Mundo, que o treinador tem aquele cara que, às vezes, não é uma unanimidade, nunca vai ser, né? Mas não é um cara muito querido pelo público, mas ele tem a confiança do cara. O Marcos foi esse cara pro Felipão, por exemplo, na Copa de 2002. Mas o Oscar Prime, como jogador de futebol, ele só perde do Neymar Prime. Hoje, se diz? Nos últimos o 15 Oscar anos. O nível máximo do. Ninguém atingiu, só o Neymar. O Oscar ali em própria ele, o seleção, Vini, em Chelsea. É que o Vini não joga na seleção. O Vini, eu acho que até não, além. o Mas em Oscar- nível o Oscar de com a seleção- amarelinha, o Oscar foi quem mais. Oscar jogou E olha lá, distante. O muita Casemiro, o bola. Thiago Silva, mas em outras funções menos determinantes. Em talento. O Casemiro, pra mim, cara, jogou muito na seleção. Não, sim, eu tô falando da turma de criação. Mas eu digo né? mais em talento mesmo, em questão técnica. Refino, assim. né? O Eu Casemiro, acho, o Casemiro é unanimidade que vai O estar. Casemiro é outro que vai estar. O Pedro, mesmo, talvez ele não conhecendo a fundo, ele vai levar. Então, porque eu Que digo é o assim... 999, ele vai trazer se- 2 999 da Europa, não vai. Se ele montar uma seleção, de repente, com caras, eu vou dizer veteranos, né? Mas são caras que talvez... Caras que estão caminhando pro final da carreira. Pode ser, pode ser. Ou Boa. caras que, de repente... Por exemplo, o Fabinho, eu achava que ele era até mais velho. Ele acho que tem 31 ou 30. Tá com uma idade super tranquila pra fazer parte da seleção brasileira. Mas meio que assim, dá pra entender a escolha do Ancelotti, caso ele venha com o Danilo de lateral direito, o Alexandre Não. de lateral esquerdo. Não pode. O O Danilo Alexandre lateral tá bem. direito não pode. O Alexandre tá muito bem lá Não, no o Danilo- Ele tá na O pré-lista, Danilo mas lateral tudo bem. direito, eu acho Não que pode. ele nem é mais lateral direito. Não pode. Se o do Danilo tá na pré-lista, eu já acho. Pra zagueiro não devia nem estar. Mas você não concorda que pelo fato de ser o Ancelotti... Mas aí você não vai colocar um cara que não joga na lateral há anos e quando foi convocado pelo Foi mal. Dorival foi muito mal na lateral. Muito mal. Não dá Mas pra ter a Danilo. questão é muito da forma que você vai jogar, Ricardinho. Porque Não- assim, Mas quanto tempo o Danilo não joga na se direita? você for um lateral que vai jogar por dentro, como um terceiro zagueiro na saída, Não, mas vai é ser um tudo lateral bem. que vai pra avançar. Mas é diferente. Então, mas o Danilo Diferente. está sendo utilizado assim há muito tempo. O Mas- Danilo não é mais lateral de E corredor. muitas vezes o Eu acho zagueiro que pela já faz esquerda. anos. Mas muitas vezes na Juventus jogava pela esquerda. Também, Também. Entendeu? como lateral. E até por Sim, isso é um mas, jogador mas versátil, como lateral liderança numa linha de positiva. 4 não dá mais. Então, mas dá, porque assim, ele Dá. ontem mesmo o Corinthians jogou com o Félix Torres como lateral. Só que o Félix Mas jogou Torres contra ele jogou, ninguém, filho. mas ele jogou como um terceiro Respeite zagueiro o com Santos bola. Futebol Clube. Aí não é só No segundo posição, aí é função. Entendeu? Se agora você quer um lateral que vai pro fundo, que vai Não aí vai não é o fazer Danilo, mais. não é o Danilo. Agora, se ele acha que ele pode ter um lateral, um Wesley e um Danilo, eu acho coerente, você tem 2 tipos de lateral. Sim. Agora, o Danilo hoje é zagueiro, isso eu concordo. Ele faz a lateral base, o lateral defensivo, o lateral que Eu fica prefiro ter o plantado Militão lá. fazendo essa função, que não é o caso, que tá machucado, do que o Que Danilo. eu acho que pode rolar também. mais O acostumado Militão e conhece com o muita Ancelotti. Pode chance. rolar também. mais ainda. O Alexandre do lado esquerdo faz Gigantesca. isso. O entendeu? Alexandre tá muito bem, inclusive, né? Sim. O Alexandre talvez E ontem seja o melhor jogou, lateral Mas hoje do Brasil. eu acho que ele vai fazer uma convocação bem nisso aí que você tá Não, falando. é porque assim, eu entendo que, obviamente, para ele ter feito Jogadores essa que ele lista... conhece. Vamos ser sinceros aqui. O Ancelotti não conhece ninguém daqui do futebol brasileiro. Isso é um fato. Ele pode conhecer por meio lá de estatística, como você falou. O Kaká Não, falou ontem que tá pronto pra ajudá-lo, mas né? ele, gente, não, isso não é desculpa, mano. Não. Em Não, metade peraí. de um dia ele consegue Então, mas 3, 4 tudo jogadores. bem, eu acho mas que ele aí vai eu vou fazer chegar aí, isso. eu vou chegar aí. Sim. Aí, beleza. Aí chegou lá, reuniu lá com o Juan, com o Caetano, falou, pô, beleza. Ligou pro Pô, Kaká, tem ligou uma pro molecada Cafu. boa no Flamengo lá, fulano. Tem que ter esse Wesley é bom.
Mas na Manda hora o de clipe. jogar mesmo, ele vai olhar no banco, ele vai olhar o Danilo, vai olhar o Wesley, ele não vai colocar o Wesley pra jogar. Depende da função, Nesse mano. Primeiro Depende. momento. Putz, eu acho Se muito ele- difícil, cara. Se ele quiser alguém aberto Eu jogando acho muito na difícil. linha, Porque é o Wesley. Então, eu entendo que ele vai passar a conhecer o jogador. Tem Sim, treinamento e normal. tal. Mas, cara, quando é a Mano, parada eu da vou te falar um confiança, bagulho, você cara. vai naquilo que você sabe. A Mas, CBF Na linha do Vitor, que eu acho que não é um absurdo, a gente não vai ter nenhum jogador que atua aqui começando o jogo. Então, É isso? Não É isso? necessariamente. eu acho que pode ser por isso. Assim, Eu acho que pode ser. Eu acho certo? Não acho certo. Mas eu acho que dá pra entender. Mas eu não acho que isso Eu acho que dá pra mano, eu entender. não acho. Então. Porque assim, se a gente tá falando de um treinador de seleção brasileira, de um cara que é campeão da Champions, que ele não tem capacidade nesses dias de conhecer esses jogadores, eu acho isso um absurdo. Gente. Tamanha tecnologia. Eu acho que um dos grandes acertos da CBF, desde lá, Quer ver? quando começa o Tite, Sim. consumir, guardar dados dos trabalhos. Como é que era a CBF antes? A comissão técnica vinha, tudo que ela gerava de conteúdo de dados, ficava entre ela ia embora e começava tudo do zero. A CBF hoje, ela tem uma base de dados que é dela, ela tem pessoas da comissão que são fixas, que nem, por exemplo, eu tenho certeza que o Juan e o Rodrigo foram lá e falaram, ó, Carlos, esses jogadores aqui são jogadores que estão indo já há algum tempo do futebol brasileiro, você talvez não conheça tanto. Esses são caras que a gente entende que está no momento que pode ser visto. Mas a decisão vai ser sua. Amanhã o Tomás lá do Brasil Tá está te mandando mandando um clipe. um relatório de cada um em vídeo, em texto, em dados, para você conhecer um pouco mais desses jogadores. Os que você não conhece, você pode vir falar com a gente, que a gente vai te... É isso. Ele não conhece o jogador. Você não... Gente, o que eu tô falando, tem uma plataforma hoje que chama Y-Scout. Eu concordo, Renato, mas Você coloca lá, o você Vitor tem razão. Na hora da dividida, ele vai no cara que ele conhece Não nesse primeiro necessariamente. momento. Nesse primeiro momento, mano. Não tô dizendo daqui eu tô pra dizendo frente. agora. Eu tô Eu dizendo acho- agora. eu É que eu não acho cara. um absurdo nenhum jogador do Brasil, daqui do Brasil hoje não ser titular. Não, eu também não acho Eu acho que não absurdo. tem. Eu acho O que não tem. Gerson. Gerson tem que ser o cara que começa o eu não jogo. Mas acho tem que absurdo ele não O ser. Pedro tem que ser o cara Mas pra a gente começar o passa jogo. mais pano pra quando o cara vem de fora. Isso é um fato. Não, mas é um fato. mas É um isso é fato. algo que eu já defenderia com os nossos. Por aqui. exemplo, imagina Passa quando mais o- no médio. Quando o Rafinha é convocado do Leeds, invenção do Tite, que Rafinha, que esse cara aí. Tem quem adora o que vem da Europa, tem quem detesta, isso é variável, né? Eu tava puxando aqui para ver o Goals and Skills do Wesley do Flamengo, que é a versão do YouTube, né? O trabalho do Y-Scout é maravilhoso, um cara com a experiência do Ancelotti, em 20 minutos do Y-Scout ele sabe tudo sobre Sim, o Wesley sim. mesmo. Ponto. Mas se quiser ver aqui no YouTube, é um vídeo bem editado, como quase sempre, do Goals and Skills. No caso do Wesley, faz o seguinte, mostra todos os Goals and Skills antes da primeira convocação. Nesse período agora não, e do Gerson também não. E isso é fundamental que seja conversa. Olha, o Gerson não tá legal, o Wesley piorou muito, o que não significa dizer que, pelo menos na minha lista, pensaria muito no Wesley Até e porque no não tem Gerson outro. até como titulares, né? Mas assim, de novo, hoje, e com um cara com a bagagem, o tarimba, tudo, carimbo, experiência, milhagem do Ancelotti. Se o Ancelotti lá, fumando um charuto, ficar vendo 10 minutos do Wesley, ele vai saber qual é do Wesley. Assim, se ele não escalar, eu não acho que é por falta de conhecimento. Não, eu acho que é por confiança. É. Pô, eu acho que esse cara, por estar jogando na Europa, ele tem um nível de exigência maior, Isso. ele tá competindo. Sim, é isso. E assim, e não é o Ancelotti. Eu acho que isso é verdade. É normal. Então, eu falo isso há muito tempo. Wesley mas eu e não tenho Wanderson. nenhuma- É isso. Na dividida, Wesley e Wanderson, se estiverem mais ou menos no mesmo nível, eu Vai, vou no Wanderson. Wanderson porque tem experiência Vai, Wanderson, internacional Sim, o maior. nível de enfrentamento ele é maior também. Nível de Não, enfrentamento- isso, eu entendo, acabou. só que assim, se é o. Vamos colocar aqui o. Estavam falando do Renato Gaúcho. Tá? Se é o muda Renato o perfil. Gaúcho aqui, se ele coloca um time em campo sem nenhum jogador atuando no futebol brasileiro, o torcedor ia Vai matar. acabar. Até porque Acabou. a O gente Ancelotti eu acho criou... que vai ter um pouco mais de. Sim, não, até deixa o cara, deixa o na cara primeira Não, vai ter essa convocação. desculpa, ele não conhece o cara. E isso é um absurdo. Um profissional do tarimbo dele não conseguir É. conhecer um jogador com 20 dias pra jogar, aí é loucura. Se ele virar numa coletiva e falar, eu não conheço esse jogador, eu já vou começar a falar, esse cara tá de sacanagem. Porque vai só falar ele quer, nunca. você quer trabalhar ou você não Não quer. vai falar nunca. Entendeu? Agora, essa questão de, se fosse o Renato Gaúcho e não escalasse nenhum jogador de futebol brasileiro, concordo, ele ia ser limado. Ia todo mundo bater, não sei o que, pá. Mas, cara, isso é um negócio que já é falado há muito tempo. Eu não acho nenhum absurdo o nosso nível aqui aumentou bastante. Hoje a gente tem condição de segurar jogadores, alguns clubes, né? Alguns poucos clubes têm condições de segurar jogadores de uma condição melhor, conseguem trazer jogadores que têm uma condição de estar jogando na Europa ainda, mas essa questão de precisamos ter jogadores do futebol brasileiro é por conta de uma mentira que foi criada, de que a seleção brasileira ela perdeu a identificação porque os jogadores não jogam no Brasil. Exatamente.
Porque as pessoas se afastaram da seleção brasileira. Porque mano, são vários motivos para esse afastamento ter acontecido. Esse pode ser um dos? Pode. E, ó, Aí o ingresso a 500 conto afasta o público do Sim, estádio. sem dúvida. Tá ligado? Não ganhar afasta, porque a gente, brasileiro, ele não quer jogar, ele quer ganhar. É isso. O Brasileiro mais não gosta de importante é futebol, isso. brasileiro não gosta de futebol, brasileiro gosta de ganhar. Vitória. É isso aí. De ganhar. E É isso aí. tirar a onda gente com o gosta do outro. nosso E tá clube, certo. mas a É isso, seleção tem tem que que ser. ser É isso sim. É isso sim. A seleção do Tite que chegou na Copa, chegou na Copa nos braços do povo. Não, que senhor, tava só no braço de atropelando todo vocês. mundo. No meu, não. Ah, não, porque você falou depois que perdeu. Eu sou resultadista, irmão. Então, eu mas você quero quer falar antes ganhar. do resultado? Quero ganhar. Que Mas resultado? o que você falava antes? Quando o Tite Eu tava fazia mais que obrigação ligar esse time da América do Sul, não, rapaz. Isso é louco. Aí Inclusive isso é... da Argentina discurso. campeã mundial. Ah, dali. Ah, eu não vou discutir com você. Você quer entrar nesse mérito, eu entro. Eu te conto quem é o grande responsável pela Argentina ser campeão do mundo. Quem? E o senhor... Adenor Bach e seus comandados. Ah, não, aí é loucura. Mano. Quando o Brasil Aí você vai discutir perde, sozinho. quando o Brasil Discute sozinho. perde aquela Copa América no Maracanã, a Argentina estava sepultada, estava morta pro futebol é a mudança mundial. de chave dele. Completamente morta. Ali era para acabar de vez. Não, ali o Brasil ressuscitou, os caras perderam um jogo depois daquilo. Primeiro jogo da Copa do Mundo, foram campeões. Então Isso a é culpa verdade. é do Tite e dos seus comandados. Principalmente Tudo bem, do isso, Tite mas, e do Lodge. Mas É isso. o Renato colocou um ponto aqui. Antes Antes o que tem? da Copa do Mundo, Nossa, espetáculo. você não estava empolgado Não. com a seleção Nunca do Tite? tive. Ah, Nunca então tive. tá bom, Ricardo, então tá bom. É só você pegar os programas da Não TV, jogava né? bola? Jogava o quê? Marcos Não demais. jogava bola? Quando jogava aqui na América do Sul. Colocava a cabecinha Contra, pra fora. inclusive, a seleção futura campeã Nas mundial. duas Copas que a seleção jogou, ela tomou uma finalização de europeu. Uma não. Perdeu? Aqui entrou. Perdeu? Na última Copa. Perdeu? A última? É, na última Copa. Não, eu tô Uma falando seleção, em é. 18. Como é que foi? 18. Mas foi um massacre o Brasil contra a Bélgica, mas perdemos, paramos no O que contrato. aconteceu no final? Perdemos, mas foi um massacre. Podemos seguir. Mas é Massacre. futebol, isso. Foi o time que Não, mais mas, criou então, chance mas do no jeito jogo que ele na Copa fala, do não precisa Mundo. assistir o jogo. É só entrar no aplicativo e ver o resultado. Precisa ver o jogo pra ver se a sua seleção fez aquilo que é a obrigação dela, que é ganhar. Não é a obrigação Que dele ganhar da obrigação, Bélgica é e o louco. Brasil fez. Isso é loucura Foi o que time você que fala. mais criou chance num só jogo na Copa, foi o Brasil e Bélgica. Quanto foi? E 2-1 pra Bélgica Obrigado. e teve um pênalti não marcado do Gabriel Jesus. Não, mas é o que eu tô Isso falando. aí é verdade Isso, também. isso é um Teve ponto. Isso é... Então, Quantos gols fez o Gabriel Jesus nessa Copa mesmo? Nenhum. aí é ruim também. Ele é um É jogador horror. ruim. Não podia ser o centroavante da seleção Quem brasileira. podia? Qualquer outro que tava lá. O Firmino, por exemplo, que entrava bem. Meu filho, aqui é reto. Aqui é reto. Ó, Reto que eu não consigo dizer que seja certo. Falei reto. Então, Ó, tô vocês me falando. ajudam Ah, você é fácil, é só. Você ganha. Eu mesmo, hoje eu só chegava e falava assim, pô, Santos uma merda, perdeu. E é mesmo? O, Hoje? o Fortaleza não presta, demite. Perdeu o jogo. Se continuar nessa Perdeu o toada, jogo. Perdeu o 3 a 0 jogo. Não, do perdeu. Vasco? 3 a 0 do Vasco? Como assim? é o Tem que começo. demitir. Rua. É preocupante. Aí é fácil. É preocupante. Ô, é sério, se... Continua aí. Ô, meu chefe, se você estiver me assistindo, Continua se você aí. me autorizar a fazer isso, a minha vida vai melhorar muito. Continua aí, Porque resultado. amanhã eu ia ficar, ontem eu ia ficar cheio na cara, não precisava ver jogo nenhum, e hoje eu olhava o aplicativo e falava... Show. É. Você Acabou. pode continuar, por favor? Eu vou quê? te falando o que tem que acontecer. Tá, vamos lá, qual que foi mais a rodada? Vamos lá. O Red Bull também. Uma Aliás, merda. o Red Uma merda. Bull está entrando para aquela seleta gama de clubes. É o pipoqueiro do cacete, hein? Como isso. pipoca o Red Bull, hein? Já pipocou em final, já pipocou em ser líder. Vai entrar na panelinha, vai. Mano, e assim, Acabou, dentro da Gabriel. ótica dele, eu consigo comentar assim, ó, quer ver? Vamos ver. Dentro da ótica dele, eu venho aqui, ó, campeonato sueco. Boa. Aí eu não Aí eu vou ver Vai, quem no ganhou suecão. e quem perdeu. Isso. Vamos lá, campeonato sueco. Ó. Suecão. Malmo. vai lá. Malmo. Cadê? Malmo. Malmo. Vamos ver o Malmo. Boa, boa. Malmo. E aí? Não, tá, virou loucura isso aqui, hein? Não, Não, tá. virou. Você que tá Ó, aí, mais de 20 mil pessoas, é loucura. o nosso Malmo meteu 3-0. Disparado. Favorito pra Champions League. Total. Vai Tá estar na voando. próxima Champions. Tá Falei voando. bem. É um Mas na semana passada ele empatou 2-2. Crise. Começa, Não. acendeu o alerta. É isso. Não, aí é loucura. Eu comento o campeonato Por da ele- Polinésia Francesa. Por se ele, vocês o quiserem. Abel Ferreira já teria sido demitido no É Paulista. isso. Não, Não, você tá sabe bom. que tem alguns que não dá pra fazer isso. Abel, Voivoda. Tá bom. Agora o Felipe o nosso- Luiz, tá? já tá começando a ficar na corda bamba. Você tava pedindo na seleção brasileira, irmão. Tava, mas já não 2 tô mais. semanas Por atrás. isso, ele tá querendo- Isso é loucura. Eu isso é já falei pra loucura. você como é que tem que ser o técnico da seleção e essa ideia da Tainá que eu comprei. Técnico da seleção é freelance. Quem é o melhor técnico nesse momento no rodada. Brasil? É Abel. Ele vai dirigir a seleção, se ele quiser. Os clubes vão adorar. Claro que vão, só vai, ainda paga o salário do mês o cara,
E o cara vai, fica 15 dias e volta. Isso. E aí eu Pô, trabalho com os outros aqui. Que trabalho, não fica ninguém, filho. Vai todo mundo pra Não tem seleção. trabalho, pelo que ele tá falando. É Trabalho. coisa de. Futebol, eu sei que é duro pra vocês. É resultado. Vamos seguir. É. Não, só pra gente fechar aqui também em relação a Neymar, a gente já falou bastante disso, inclusive tivemos uma discussão acalorada aqui com o Bruno Formiga. Que, aliás, mandou um beijo pra vocês todos. É. Olhem a lista! Faz sentido. Não, Primeiro cara que eu mandei ontem, mano. O negócio, não. mas ele faz, eu também se, colocaria. se ele falou isso mesmo, ele é um, né? Falta inteligência. Não. Porque uma coisa é ele exagerei estar um na pouquinho. lista. Eu sei. Uma coisa é ele estar na 60 lista. pessoas na lista, mano. E outra Uma coisa, co- até pra não, ajudar na outra coisa recuperação. é ele, Pô, o ele homem ser tá em- convocado. Ele Sei. está contra Paraguai e Equador. Posso lhe fazer uma pergunta? Ou Equador e Paraguai? Eu Equador acho e que Paraguai. não vai acontecer. Mas vamos fazer uma brincadeirinha Não aqui que tem o senhor como. gosta. O Kleber Xavier, que já está pendurado, já está pendurado. Isso é uma informação. Já está pendurado. Então tá seguindo direitinho A cartilha. a cartilha. Eu Acho que vai rolar a viagem. Na verdade, o Renato, o Santos errou em trazer o Kleber. Né? O Kleber não podia ser sua primeira experiência num time do tamanho do Que Santos. tinha que com dar todo resposta. carinho. Eu Com também todo carinho. acho. Também acho. Então é o seguinte. Inclusive, eu acho que o Kleber pegou uma barca furada. Também acho. Sim, ele foi. Os Pra dois começar? lados, é ruim pros dois lados. Vamos supor aqui que o que der a loucura no Kleber, ele coloque o Neymar para começar o jogo contra o CRB. Que não vai acontecer. Que é agora. O Neymar joga demais. Aí no domingo contra o Vitória, ele joga demais de novo. A convocação é segunda-feira. O que faz? Não tem convoca. convoca. Não E dá pra digo você ter mais, recorde de dois segunda-feira- jogos só. Só tô perguntando. Não, eu sei. Eu sei. E assim, eu entendo. independente do que aconteça, se ele estiver na lista, se ele estiver convocado, e o meu primeiro programa aqui, eu falarei, é um absurdo. Já vou dentro do Ancelotti. Claro, quem sou eu também, o Ancelotti nem sabe o que eu Não, digo. é a opinião Mas de cada um. assim, não faz sentido. Eu também Eu acho, continuo falando. Faz sentido ele estar numa pré-lista? Pô, faz. Vocês sabem que... Até pra essa semana o Neymar falou: caramba, que legal, pô. Tô feliz, tô na pré-lista. E se eu sou o comandante, falar, Neymar, tô te dando. Ainda mais que o cara ligou pra ele. Pensou ligar É pra isso que eu ele, ia dizer. que não Ainda tá ali na tem isso, pré-lista. Samuel. Fala que então, traíra e a esse, ligação, tá? esse italiano traíra do caramba. Me liga e não me põe nem na Ô, lista, mano. velho, tá aqui. Vem aqui, ó. Eu vou, Você tá eu vou falar uma comigo. coisa pra vocês. Pode beirar uma loucura. Mas eu não descarto o Neymar entre os 26. Não descarto. Não, eu também não. No Não futebol eu não descarto. acredito de nada. Não, Mas eu são acho um absurdo. 26. Ele São vai convocar 26 agora. É. Segunda-feira. 26 agora, não é isso? Produção, Não, só 26 confirma pra aí. Copa, sim. Mas pra 26 essa de aí, maio. 26 de maio, 23 jogadores? Eu acho que são 23. Ele tem sido. Mesmo, Bom, mesmo ele, com 23. Ele pode convocar 40, né? Não tem. Sim. Tá aí, não tem Mesmo problema. com 23, não será loucura. No caso do Sempre Neymar, tinha o eu Neymar tô aqui. aqui, Não, mas eu acho que- eu acho- chutando. No caso do Neymar, pela condição, talvez eu chame até 24 uma possibilidade. Ó, o Neymar tá chegando aqui, eu acho. E nenhum dos outros 23 Até pra ficariam. conviver aqui, né? Nenhum dos outros 23 Não ficariam acho chocados. difícil não, cara. Uma das tantas defesas que eu faço do Neymar é exatamente isso. Todo mundo, todos os atletas gostam dele. Os mais velhos, sobretudo da mesma idade, e os mais São jovens ídolos, o né? têm como ídolo. Então é um cara que só agrega nesse aspecto. Eu não vou ficar surpreso não, tá? não Pegou, acho uma pô. loucura não. Eu Não, acho que loucura, pensando em futebol profissional é uma loucura. Agora é difícil. Se ele vai estar lá, eu não sei como é. De fato, eu não sei como é que Inclusive, pensa o inclusive na minha Ancelotti. cabeça, a ligação do Ancelotti aqui. E aí, Ney, como é que você tá? Beleza? Pá, pá. Ney, seguinte, como é que você tá? Tá recuperando? Pô, professor, tô quase voltando. Então é o seguinte, Ney, fortalece aí, foco. Pá, a gente tá de olho em você. Nesse primeiro momento a gente precisa dar uma resposta, tal. Você tá com a gente, Você vai estar na pré-lista. A gente vai observar os jogos que você vai jogar. Por aí. Beleza, valeu, é isso. Se fosse daqui uma semana, provavelmente você estaria na E é lista. o que a gente discutiu com o Mais Formiga uma aqui, que o semana. Formiga, vocês querem esquecer o Neymar? não. Mas a convocação ainda vai ter mais um jogo depois. Não, tem, Não, mas ao sim. mesmo tempo Dois pra jogos, né? lista. Só faz O dois Formiga brigou com a gente aqui porque ele falou: vocês querem esquecer o Neymar? O que o Não, Neymar imagina, representa? Não. imagina. E o que fazer isso é não esquecer. Mas É você entrar na casa do cara e pedir licença. Sim. É isso. Mas tem Eu uma acho coisa que me chama a atenção, dentro dessa ligação, não precisa nem falar, a gente vai observar os seus jogos. A gente Estão quer que você esperando você saudável. voltar, é isso? É, a gente É quer que isso. você... Porque a gente sabe que o Até- Neymar pode produzir, só que ele tem que produzir, ele não produz. Até porque ser convocado e ele não tá legal, a pressão em cima do Ancelotti dele mesmo é gigante. Total. Toma um 1x0, já a câmera da Ney, transmissão, vai, isqueirinho, vai, diz. mostra ele no banco. Disso. É isso. Tipo o jogo Santos e Corinthians. Sim. Que ele tava no banco de Ah, reserva. mas ali já sabia. Convocado Não, já mas pra sabia, ser mas banco você também fica... é loucura. Também não. Não dá. Ô, Agora, produção, dois detalhes. Só antes do Ricardinho, produção, o próximo tema, galera que vai votar, porque depois pode abrir enquete também, hein? Ganhou Santos e Corinthians? Beleza, então já vai ser o próximo tema. Dois detalhes aí. Pessoal, Primeiro tá que sabotando o concordo programa. com vocês, mas acho que não será uma loucura se ele tiver. Não será uma loucura. Segundo, o que me chama muita atenção é que tem aquele leilão anual do Neymar, não tem? Sim. Tá marcado pro dia 10.
Dia que a seleção joga. 10 de junho. É. Ah, mas isso aí também, mano. Mas não tinha o Cruzeiro lá, marcado lá, quando era... Isso aí a gente Não, mas sempre dá um peraí, jeito. não, a questão não é essa. A questão é mesmo se Não se tiver, né, cara? Mesmo Só no se dia ele, seguinte, se né? ele não estiver, ele vai fazer o leilão na hora do jogo? Vai. O Neymar... Leilão a entrada. Desligue na hora do jogo? Foi, ué. Eu acho que ele tem que assistir, pelo menos. Será que não? Ah, mano, eu acho uma... Não, eu também acho. Eu concordo com você. Eu tô perguntando. Acho que é o mínimo do mínimo, mas eu não É que nem espero ontem mesmo, não tem isso. problema De algum. verdade. E as pessoas vão achar que isso é hate. Não, eu queria o Neymar voando na seleção. Não tem problema algum ele É no isso, pô. no time Ele dele joga lá, muita no evento bola, lá mano. dele. o Fúria no Kings eu acho League, que no tem Allianz problema Parque. sim. Mas no dia... Ainda deu azar de ser no dia de Corinthians e Santos. Mas ele é o Então, cara, presidente. esse é o Se fosse São Paulo e Santos, ele é o presidente se do fosse clube, eu não tem jeito. sei. Mas, de novo, é como falou o Cris. Não, acho um né? absurdo. Então, ele quer ser Presidente do jogador time. ou quer ser presidente de clube? Ele é os Então, dois. né, Toma. eu não vou demonizar, mas não vou criticar ninguém que o critique. Ainda mais o é torcedor isso, do é isso, Santos. é isso. Né? Não, mas o Claro, torcedor ele não tinha como jogar. do Santos é o que menos critica. É o que mais passa pano. Eu queria entender, Mas- às vezes, quem que é maior, o Santos Ok, ou o Neymar? eu não vejo quem que é problema maior? algum, tá? Ué, não tô de brincadeira, porque não me parece. Porque se... Não me Sempre parece. você falava do PSG Desculpa, de jogador pô. maior que o clube. Completamente diferente. Não, Mas não, não, o não, Santos não. parece isso. Primeiro que o PSG não tem 50 anos. Tudo bem, eu concordo. O Santos é maior Segundo que o não, mas Santos que teve o maior PSG, jogador da inclusive. história do futebol mundial. E terceiro, eu não sei se o Neymar é o segundo maior jogador da história do Santos. Eu não sei se é. Eu acho que tem Não, grande chance de ser. eu Mas levantei ele isso tem aqui. 53 anos, né? 1970. É, coisa. 50 e poucos anos. É óbvio Não, que o... 55 vai fazer agora. não, Em acho agosto que- faz Ô, 1970. Ricardinho, eu acho é de que- 70, né? Agosto, acho não. De agosto de 1970. 70, é isso. O tamanho de jogador também é o tamanho do respeito que ele tem pelo clube. Sim, sim, sim. Tá ligado? Por mais que eu não Total. acho que o que o Neymar está fazendo é errado, eu acho que se ele não pode jogar, eu acho que quando ele estiver de folga ele tem que sair, tem que fazer os bagulho dele mesmo. Não acredito nesse papo. teve no hotel antes do mas jogo, o Neymar ele tem muitas coisas na carreira dele que é o evita. Mas ele não evita. E ele vai lá em Mas ele não Itália, evita, ele não tá preocupado. tá ligado? Então,